Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos que vamos com mais um Pode Constelar, gente. E hoje estou aqui com uma mulher poderosa, uma linda, que ela fala sobre o desenvolvimento contínuo. Então ela vai falar aqui de pessoas que estão aí fazendo milhões, mas porque desenvolveu a mente. Então é com muita honra que eu recebo aqui Renata Tigre. Obrigada, gata, por vir. Olha, muito obrigada, Meire. Para mim é um prazer muito grande estar aqui no seu espaço, de frente com a sua autoridade. Eu sou uma autoridade posicionada no mercado editorial e no mercado educacional. Sou empreendedora e eu tenho o privilégio de atender algumas mentes extremamente disruptivas e importantes para a alavancagem do nosso país, né? Tanto por meio em pilares como da cultura, da educação, do esporte, do empreendedorismo, também no universo corporativo. Então, eu sou uma pessoa que acompanha e posiciona essas autoridades em suas respectivas áreas do conhecimento e com a finalidade de potencializar o que elas já são, né? Como pessoas, como profissionais, mas principalmente ajudar essas pessoas a deixar um registro na Terra por meio de tudo que elas já viveram no formato livro. Que lindo, lindo o seu trabalho. Você é uma mulher assim, muito poderosa, tem, né, uma postura assim, firme, ativa, que os homens... Aí você falando que trabalha com várias pessoas, né, desenvolvendo essa mentalidade para negócio. Você como uma mulher, isso gera algum preconceito ou hoje não? Sim, eu sou uma pessoa cross em humanas e exatas. Então, eu tive a oportunidade em minha vida de me qualificar e atuar profissionalmente nessas duas áreas. Então, enquanto do lado de humanas eu não tinha nenhum preconceito, não sofria nenhum preconceito, porque humanas é aquela questão da mulher, tem mais preparo, mais afinidade, né, mais habilidade, traz muito ali o lado materno aflorado para quem trabalha com humanas, né? Uma questão do acolhimento, do desenvolvimento, mais esse olhar pessoas. Então, eu não tive tanto preconceito. Mas, por outro lado, quando eu fiz a transição e passei a atuar em tecnologia, eu fui especialista em tecnologia por 10 anos. Na verdade, eu ingressei numa função bem inferior, que foi como analista de processos, e escalei. No período de 10 anos, eu ter especialista em TI. Saí e nesta área justamente porque eu aprendi muito a ponto de entender que a área é muito pequena para mim, eu sou muito maior do que esta área, sou muito mais abrasiva. E as pessoas que têm a mentalidade voltada para a área, eu entendi que já tinha me desenvolvido a tal ponto que eu devia ir para o mundo, mostrar o que eu sabia, o que eu aprendi ao longo dessas experiências com profissionais incríveis que até hoje eu mantenho relacionamento nas duas áreas. Que bênção, né? E não é fácil, né? Tá nesse caminho e focada. Não é fácil, né? Em tecnologia tem pouco se vê, é uma área predominante masculina. Isso. Pouco se vê mulheres ali nesta área em específico. E em tecnologia eu tive uma jornada de desenvolvimento, tanto mental como a nível intelecto, na questão técnica, que eu não precisei sentar numa cadeira de faculdade para poder me desenvolver e ter ascensão, né, de cadeira na área. Foi simplesmente por uma questão de proatividade, de engajamento, de liderança. Foco, né? Disciplina. E estar numa posição realmente de querer aprender, querer ajudar o outro. Então, foi com essas soft skills que eu consegui galgar algumas cadeiras e sair da área justamente porque a limitação, a forma como as pessoas da própria área, em especial os homens viam a gente, nós mulheres, né, na área, rolava muito a questão do, nossa, ela é mulher e ela avançou tanto sem nenhuma faculdade. Então, eu cheguei a ouvir que eu todo ano tinha uma promoção na minha área e cheguei a ouvir que eu estava sendo promovida porque eu tinha um sorriso bonito, né? Porque eu sou, você é simpática, então isso conta muito. Então, quer dizer, se
eu não sou nada disso. Né, o que eu teria que fazer para promover, né, para crescer. Então, tão logo aquela questão assim, a área predominante homem, uma mulher bonita, deve ter sorrido para alguém e escalou, mas não foi bem assim, né. Eu tive excelentes líderes femininas nessa área, que tinham uma posição de liderança tão bravamente quanto a minha e que nós nos unimos, nos fortalecemos. Que bom! E eu cresci na área me espelhando em mulheres, na própria TI. Então, hoje é a minha grande vertente e a minha fala vai para as pessoas que querem se desenvolver em suas áreas, que se alinhem, se associem com pessoas, com mentes que te apoiam, que estão na mesma jornada, na mesma linha de raciocínio. Essa mentalidade de crescimento, né, de evolução, sem preconceito, né, que eu te vejo uma pessoa muito simples, Renata. Sim. Eu vejo assim, você é grandiosa, né, no seu trabalho, na sua postura. Já fui em palestras suas, assim, fiquei impactada. As pessoas que estavam lá, vi as pessoas impactadas na sua palestra. E mesmo assim, eu te vejo por dentro, eu te vejo a sua simplicidade, sabe? A sua honestidade. Eu vejo que você tá sempre... quando eu te chamo, você sempre responde, você é muito carinhosa, eu vejo você. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por você. E te admiro muito, viu? Te admiro como pessoa, como mulher, porque eu sei que não é fácil mesmo. E por você ser essa mulher, como você sabe que você é muito bonita, então acaba que confunde muito até mesmo o seu trabalho, porque você trabalha com muitos homens, né? Mas que ainda bem que você está trabalhando com mentalidade, né? Sim. Com pessoas que já estão em busca de uma mentalidade de crescimento, né? De financeiro, de negócios. Porque, igual você falou, se uma pessoa tem uma mentalidade muito baixa, lógico que vai vir preconceito. E o preconceito hoje em dia trava muito as pessoas, né, para tudo. Eu estava até num outro podcast que eu fiz, a gente estava falando sobre preconceito, pessoas que não buscam ajuda. E buscar ajuda em todas as áreas, né? Tanto em terapia, em buscar ajuda para os negócios, que é no seu caso, onde você entra, né? A pessoa está com uma dificuldade ali. E aí, quem que eu vou buscar? Eu vou buscar o vizinho, o outro amigo que tem uma loja ali, que também é uma loja igual a minha, eu vou buscar um profissional que sabe números, dados, né? E aí vai buscar você para elevar essa mentalidade para o negócio, para aumentar. E quando você entrou nesse processo todo, né? Isso atrapalhou dentro dos familiares, porque quando eu fui em busca de desenvolvimento, isso atrapalhou muito dentro da minha família. Foi bem pesado, sabe? De cobranças, né? Amigos que não queria me tirar daquele lugar. Então, queria que eu continuasse com aquela mentalidade ali, sem estudar, né? Uma mentalidade de escassez, né? De uma vida que a maioria das pessoas estão não julgando, gente. Não estou julgando ninguém aqui, nem criticando, mas são escolhas, né? Eu escolhi buscar uma mentalidade diferente aí para minha vida e para minha família. Porque até então eles não conseguem ver. Mas assim, dentro dos seus negócios, do seu estudo, que você está em evolução, isso afetou dentro da sua família? Sim, muito. Eu sou uma pessoa extremamente inquieta. Eu não gosto de fazer a mesma coisa o tempo todo. Uhum. Então, eu gosto de mudanças. É o que me move. E eu gosto muito de assumir riscos. Mas para isso acontecer, para eu me aceitar, assim, entender que isso é um diferencial na minha forma de ver, viver e me posicionar diante de várias situações, eu tive que fazer alguns alinhamentos. Eu sou uma pessoa extremamente simples e humilde, né? Eu nasci na zona rural, que se chama Bomba, né? Tem menos de 500 habitantes. Onde é? Fica no estado da Bahia, a cidade mais próxima de lá é Vitória da Conquista. Ah, sim. Então, lá tem-se o estilo de vida, né? O padrão mental. Eu venho de família tradicional, simples, muito honesta e família que atribui sucesso, formação, dinheiro, a honestidade e principalmente trabalhar com honestidade e transparência, respeitando sempre o espaço do outro e principalmente definindo bem seus valores. Eu sou uma mulher que fui educada por minha mãe, por minhas tias, minhas avós, e
essa mentalidade que me foi constituída em fase de desenvolvimento ali adolescente, né, infantil e adolescente, então eu recebi alguns padrões, alguns bloqueios. Então, tanto pela forma como elas foram criadas, né, tanto pelo local. Então, a primeira responsabilidade que me foi atribuída, isto pela minha mãe, e claro, estendida em uma expectativa a todos os meus familiares, é que eu deveria vir para São Paulo para estudar alguma área, né? Então, fazer faculdade, enfim. Tanto é que eu me recordo até hoje que na véspera de viagem do Nordeste para São Paulo, minha mãe disse: estou levando vocês para estudar, para crescer, viu? Então, é para isso, tem que crescer. Te lembrando, né? Lembrando. E a minha família, ela é dividida entre humanas e exatas. Então, eu graduei em letras, em português e inglês. Atuei no estado, né, como professora, depois eu lecionei português para estrangeiros. E eu falei, nossa, mas eu estou muito infeliz, não é isso que eu quero. E aí eu acabei, ao longo dos anos, fazendo outras formações, eu já tenho um total de 6, né, entre graduação, MBAs, e atualmente faço mestrado em desenvolvimento humano pela Florida, University Christian, né, que é uma universidade dos Estados Unidos. E foi no processo de prospecção, né, da minha admissão como aluna na universidade, que eu entendi que eu tinha algumas limitações, alguns padrões, crenças limitantes, e tinha uma posição, principalmente na minha vida familiar, errada. Então, eu trazia as expectativas da minha mãe, do meu pai, as dores deles. Então, eu tive que passar pelo processo de deixar essa expectativa, esses pesos para trás. Então, eu entreguei isso para eles, entendi que os meus diplomas são também parte da expectativa que eles depositaram em mim, da crença, né, e toda a limitação que eu tinha em termos de mentalidade, de me posicionar como empreendedora, viver sem a segurança, né, a margem da segurança, estava alinhado justamente a essa posição no ser da minha família. Então, nesse processo eu descobri que me era atribuída uma responsabilidade como orientadora da família, como ali a chave o acesso para qualquer nova informação, qualquer destrave intelectual da minha família. E assim, uma pessoa no pedestal. Então, eu tive que desconstruir isso. Então, quando eu saí, deixei a área de tecnologia, que é a área que mais cresce no mundo, né? Então, a minha família não aceitou, porque eu estava deixando grandes empresas que eu trabalhei. A última empresa que eu trabalhei é extremamente renomada e reconhecida no Brasil. Trabalhei em multinacionais, liderei times de desenvolvimento, programadores de tecnologia, processo de automação, né? Então, toda a parte técnica eu adquiri know-how por experiência prática. E na minha família tinha orgulho de tudo isso, sabe? Eu saí de casa 6 horas da manhã e voltar para casa meia-noite com o telefone na mão, no último na mão. Então, a minha família tinha muito orgulho disso. Só que naquilo começou a me adoecer a tal ponto que eu percebi ali na minha área mesmo, e diante de toda a pressão que eu sofria para crescer na própria área, né, todo o preconceito, né, por ser mulher, por ter avançado, ter escalado tão rápido, eu falei, nossa, isso não é para mim não é o que eu quero, não é o que eu busco, eu quero ser livre, eu quero ser freedom. É isso, não quero ter limite, chega, não quero ter limite. E aí, no processo de realmente de me posicionar na minha vida, no meu eu, entender qual era a minha real história, respeitar os meus antepassados e me colocar na minha posição, né, de mulher. Eu tenho 37 anos, né, e tenho meus 3 filhos. Né, quantos anos tem seus filhos? Eu tenho o Norton, que tem 12 anos, e tenho a Soraya, de 9, e o Gregório, de 8 anos. Que gracinha. Quando eu fiz o alinhamento, Meire, da minha posição, né, da minha família, minha posição no meu ciclo familiar, os meus filhos ganharam a posição que hoje eles têm, que é a posição de filhos. Sim. Então, eu venho antes dos meus filhos, eu sou mais forte do que os meus filhos. Sim. Eu amo, protejo, defendo, oriento, educo
e posiciono os meus filhos na vida como os meus filhos, que eu fui apenas um meio para trazê-los ao mundo. Sim. E eu já falei sobre isso, e exatamente nessa linguagem para algumas pessoas, elas acham um pouco frio, mas eu não preciso dos meus filhos para viver. Eles precisam de mim. Eu sou a referência, eu sou o retorno, eu sou a base. Só que eles precisam saber disso, eles precisam enxergar isso. Eu falei, poxa, se eu não assumo a minha posição na minha família, se eu fico, acudo mãe, acudo pai, irmãos, atendendo a expectativa da minha família e toda a expectativa, tudo que eles criarem assim, para eu poder atender, não vai rolar. Os meus filhos vão ser assim, adultos limitados. E eu não quero isso para eles. Com certeza vai ter haters. Com certeza vai ter gente, ai, que mulher fria, ai, tira desse canal. Porque é muito mais fácil, né? Uma pessoa, ela acreditar que se eu sou mãe, se eu sou pai, a gente tem que estar tudo aqui, ó. E não, nós somos função. Nós não somos deusa que vamos criar nossos filhos aqui, não. Nós somos função que guia os filhos para frente. Você falou uma realidade aí, que eu atendo lá na Bahia, uma vez por ano, uma cidade chama Pindaí. Já ouviu falar? É bem perto lá de você. Chama Pindaí, Guanambi. Já ouviu falar de Guanambi? Sim. Então, eu vou uma vez por ano e lá eu atendo, né, os povoados, as escolas, o CRAS, né, a prefeitura de lá, para levar informação de inteligência emocional. E você falando, a cultura, né, de cidades pequenas traz isso, né? Os pais estão ali, ele investe nos filhos, eles cobram, né? De uma forma que você tem que ser o melhor. E quando uma pessoa ela não tem uma mentalidade aberta de buscar, você é uma mulher muito forte, né? Que foi em busca, mas muitas pessoas ficam presas ali. Elas não conseguem sair. Então eu conheci várias pessoas que têm, tipo assim, 40 anos que nunca saíram dali. Nunca saí, nunca fui em outra cidade. Eu só fico aqui, trabalhando no meio da família. E libertar, que você falou de liberdade, que eu também sou apaixonada por isso, ser livre, é também libertar os nossos filhos. Para eles, que a vida é lá fora, não é dentro, né? E amor de mãe, eu falo que amor de mãe é dentro, amor de pai é fora. Então, o pai é essencial na vida de um filho para guiar esse filho para a vida. Porque se não, na dificuldade, né, da família, em conflitos, se o pai, se a mãe, se a inteligência emocional não passa esse filho para o pai, esses filhos ficam presos nessa mãe, que tem que ser tudo do jeito dela, na hora dela. Então, assim, você tem muita inteligência emocional, sim, de conduzir os seus filhos. E é lógico que a maioria das pessoas, elas não acreditam nisso. Elas querem estar perto, e perto não é vida. Perto é um cativeiro, é uma prisão. Então, a liberdade, ela faz com que pessoas como você, né, destravou, fez faculdades, mestrado, igual você falou, estuda muito, e hoje tá aí com várias pessoas que você tem a responsabilidade de guiar, que são outras pessoas que não são dentro da sua família, né? São fora. Porque dentro é o mais difícil, né? Mas e fora? Hoje você tem vários clientes que você está transformando, levando essa informação de que essa pessoa consegue, ela consegue fazer o negócio dela alavancar cada vez mais ali. E a sua família vendo isso hoje, né? No hoje, como que eles reagem? Você falou com muita admiração, né? Que hoje eles têm admiração por você. Mas eles acompanham? Tipo assim, algum irmão, alguém da família fala, não, eu quero fazer também. Eu quero entrar nesse conhecimento aí que a Renata tá transbordando na vida de tantas pessoas e alavancando tantas empresas como você tá fazendo hoje. Eu tenho uma sessão muito rápido em tudo que eu me proponho a fazer. A admiração da minha família, ela... Por hora, hoje eu entendo que a minha família ficou insegura. Poxa, como que a Renata vai se manter agora sem ser uma CLT? Para onde que ela vai? Será que ela vai regredir, abandonar as formações dela? Nossa. Então, naquele momento eu entendi que ali os meus familiares, eles queriam apenas cuidar. Mas com toda a bagagem emocional, intelectual... e todas as permissões que eles tinham naquela época. Não significou
naquela época que eu não podia recomeçar. Né? Então, há 2 anos atrás, eu simplesmente entreguei as minhas formações para os meus familiares, no sentido de ir lá e falar assim, olha, eu estudei até aqui, me qualifiquei, tomamos os diplomas aqui, tá tudo certo, mas eu não vou mais ganhar dinheiro com os meus diplomas, assim, sentar numa cadeirinha, sabe? Eu não quero mais essa hierarquia para mim, né? Então, eu me posicionei como empreendedora e a jornada que eu tive na CLT foi, assim, o meu background para poder empreender. Então, eu falo hoje que e reconheço isso, que ainda quando eu era CLT, eu fui uma intraempreendedora, né? Sempre abracei a causa, né? Os valores, o propósito da empresa, sempre vesti a camisa. Então, ali, no processo de desenvolvimento interno, né? Eu entendi que eu já empreendia. Só que as pessoas que estavam ao meu redor, elas não me faziam enxergar isso, porque não era interessante ter a Renata olhando para fora de uma determinada cultura. Da mesma forma que não era interessante para minha família ter uma filha que cursou tecnologia, fez MBA em negócio, fez MBA em marketing, MBA em projetos, e não está trabalhando com isso, assim, respectivamente. Sou gerente de projetos, sou diretora de sustentação de negócios. Então, para eles não fazia sentido, né? Então, porque eles não conheciam o novo, sabe? O externo é muito diferente e é assustador quando a gente não faz parte dele. Então, eu entreguei para minha família todas as expectativas, né? Então, eu vou ser livre. E no ser livre exigiu que eu fizesse esse entendimento da minha história, exigiu principalmente uma evolução psicológica e emocional estratosférica. Porque na minha posição eu passei a ter contato com outras histórias de vida extremamente marcantes e principalmente mentes, que no começo da minha carreira eu trabalhei com muitas mentes encarceradas por elas mesmas, sabe? Sim. Pessoas em estado catatônico, pedindo socorro, poxa, eu não aguento mais a minha própria mente, pessoas em vias de cometer suicídio. Nossa. Pessoas que já tinham atentado contra a própria vida 4, 5 vezes, já estavam em cadeiras psiquiátricas, né, e vinham até a mim, me recorriam para poder ajudar com parte do tratamento e ajudar a externalizar isso. Então, a gente começava o processo de escrita como um tratamento. Sim. Pessoas em estado terminal de câncer, né? Então, trabalhei muito com a questão do remorso, tive muito contato com remorso no estágio final da vida, e aquilo, naturalmente, foi como uma escola para mim. Eu falei, nossa, eu preciso ser mais forte. Então, meu emocional tive que blindar em todos os parâmetros, em todos os pilares, me cercar absurdamente, senão a consequência seria não entregar o projeto, não desenvolver a pessoa e eu adoecer. Então, eu fui evoluindo, né, posicionando a minha empresa no mercado e fui trabalhando o público que eu gostaria de atender. Desenhei, entrei naquelas questões da persona, né, do público, onde é que estão as pessoas que eu realmente quero atender, em termos de negócios mesmo, né? Então, eu fui funilando isso ao longo de 2 anos e cheguei num patamar que eu consigo, e tenho os meus clientes que têm uma visibilidade a nível mundial, que eu direciono quanto a organizar os acontecimentos da própria vida deles, organizar a formação acadêmica. Nossa, você começou na primeira faculdade, então como é que a informação que você recebeu na sua primeira faculdade se alinha com a posição que você tem hoje? Então você precisa aprender a falar sobre as suas vivências, as suas experiências. Como que você faz isso? Olhando para uma autoridade que você vai divulgar para o mercado. Como é que você vai falar sobre tudo que você viveu, que você aprendeu de forma organizada, numa escala, numa jornada de transformação, como que você impactou outras pessoas, e agora como que você vai falar para elas que você agora é uma autoridade e você vai ganhar, como já ganho os meus clientes, eles são assim, tem uma autenticidade, uma originalidade extremamente perceptível, né, a km de distância.
são extremamente simples, mas pessoas que têm um padrão em comum, né? São pessoas que assumem risco, são pessoas que gostam do mundo do externo, gostam de inovar, pessoas que amam a simplicidade em todos os sentidos. E o ser simples para eles não é desapegar da sua própria identidade, muito pelo contrário, é se apegar à sua própria identidade como a ferramenta principal de alavancar-se em qualquer área do negócio, qualquer uma. Hoje eu atendo uma empresa que tem um posicionamento mundial e atendo, eu não posso revelar detalhes, nomes, por uma questão de compliance, mas é uma pessoa de 73 anos, que atendo além dele mais 12 cadeiras abaixo dele, e são todos extremamente simples, no entanto todos empoderados, donos de decisão, que ditam o rumo do negócio, pessoas que influenciam outras pessoas abaixo deles e também no mercado que eles atuam. No entanto, são pessoas que gostam, né, de bater papo na praça, que não acordam pela manhã, poxa vida, e agora? Quem sou eu? Crise existencial, mas elas sabem quem elas são. E todos eles têm muita clareza dos princípios e dos valores. Uau. Todos eles. Então, isso é unânime. Né? Atendo algumas pessoas, algumas personalidades do esporte, com visibilidade mundial. Todos eles sabem dos princípios, dos valores e mantêm a originalidade. Não tem vergonha de falar sobre a história de vida. Não tem vergonha de falar sobre os defeitos, né, que eles têm, né, as melhorias. Eles não têm vergonha de assumir quem eles verdadeiramente são. E eles colocam isso como um flow, né, para alcançar, chegar onde todos eles chegaram. Né? Então, o meu público, hoje e eu digo hoje porque antes eu falei, poxa vida, aquela questão da dúvida, né? Poxa, quem é que eu quero atender? Qual a idade desse público? Hoje o meu público tem a partir de 20 anos de idade, entre 20 e 50 anos de idade. Então, atendo algumas empresas, né, que é negócio B2B, e atendo pessoa física, né, o B2C. Então, todos eles têm em comum, tanto empresa, o CNPJ, como a pessoa em si, tem em comum essa questão da originalidade, da autenticidade, da simplicidade, dos valores muito bem definidos. Pessoas que... eu tenho um dos meus clientes, ele diz assim... eu vejo muitas pessoas se preparando para o mercado de trabalho. Só que quando eles chegam na minha mesa, todos, né, ele tem mais de 35 anos de jornada corporativa. Chegam na minha mesa, quando eu pergunto como foi o dia de ontem, a pessoa se desmonta completamente. Porque ela não sabe se refletir, ela não se conhece. Ela tem vergonha da história dela. Se eu pergunto como que tá o pai ou a mãe, simplesmente titubia, como se o pai e a mãe fosse um segredo, assim, não posso falar. Então, daí eu percebo que a pessoa não tem o perfil que eu estou buscando. Porque aí ele coloca exatamente assim, porque eu busco primeiro, antes de buscar um profissional, eu busco uma pessoa bem alinhada, pessoa que sabe quem ela é. Porque aqui a gente vai conhecer um ao outro, já vai ter problema. Então, antes que eu contrate um profissional... E depois no dia a dia ele não vai, os problemas familiares dele vão fazer com que ele não avance, né? Sim. A gente tem que tomar uma decisão drástica. Então, primeiro eu prefiro conhecer ele na essência. Sim. Então, quem é você? Quem são seus pais? Então, a minha entrevista conduz em um bate-papo sobre a própria história de vida do candidato. E você falando aqui, eu peguei que se uma pessoa que ela quer ter um negócio forte, se ela quer evoluir, ela precisa arriscar, né? Para entrar nesse mundo de empreendedorismo, ela precisa arriscar, ter coragem, ter força, ser humilde, né? Acreditar na missão, no propósito e buscar conhecimento, né? Buscar ferramentas para poder conduzir esse negócio agora. Porque senão, essa pessoa que ela quer ser um empreendedor, ela consegue, você que já está na área com seus clientes, ela consegue ser um empreendedor se ela não
correr risco? Não, ela não consegue, porque o empreendedorismo, ele não é algo pontual. O empreendedorismo não é uma solução que você implementa e depois tchau, assim. O empreendedorismo tem a ver com a questão das limitações, o quanto que você está disposto a romper com todas elas. Porque você resolve um problema agora e para encontrar um outro. Então, como empreendedor, você é livre para tomar suas decisões. E nessa tomada de decisão, você precisa olhar para vários pilares, que vai desde o mercado que você atua, né? Então, como que ele se comporta? Como que o governo está olhando para essa área? Como que ele vai me tributar? Né? Como que os meus parceiros vão alavancar esses preços? E como que eu vou ter, a partir disso, de trabalhar a minha própria esteira de produto para ajustar a precificação? Como esse público, ele vai continuar sempre o mesmo? Porque conforme o mercado econômico tem uma ascensão, tem a valorização anual, você naturalmente precisa olhar para o seu negócio e ver se faz sentido, dentro do que você almeja, continuar atendendo aquele mesmo público. Então, isso está ligado à sua mente. Então, o quanto eu quero ser disruptivo, o quanto eu quero acelerar, o quanto eu consigo, dentro da minha mentalidade, olhar para a economia do país, estudar sobre política, para onde que o governo está olhando, né, de que forma que vai impactar a minha área de atuação, como que o governo tributário vai se comportar no próximo ano, né? Então, como que o meu cliente está se comportando, ele mudou alguma forma de consumo. Então, eu gosto muito de trabalhar com a harmonização disso tudo, né? O conhecimento, ter uma visão sobre para onde é que está indo o meu mercado. Então, eu trabalho no editorial e o editorial ele se sustenta, né, pelo mercado de papel e celulose. Então, se tem uma valorização lá do algodão, por exemplo, influencia completamente. Se tem, que é papel e celulose, né? A questão das fibras, enfim. Então, se tem uma valorização ali vamos pensar, não pode mais cortar a árvore de lugar nenhum, ou cortou tudo, sabe? Mas a questão da Amazonas influencia demais também em como o mercado vai reagir, né? Então, isso influencia na minha área, né? Então, ali ao imprimir um livro, enfim, então isso vai influenciar. Tem o papel, aí depois tem a tinta, né? Então isso vai subir os preços absurdamente. Então, como é que eu vou falar isso para o meu cliente? Como que eu vou lidar com o meu parceiro, com o alto dos preços? Então, tem esse olhar para esse mercado que está me sustentando. Então, eu tenho que olhar para leis, né? Então, eu me apoio na lei de direitos autorais. Então, o que essa lei está regendo? Então, você precisa, como empreendedor, olhar para todos esses pilares, né? Então, buscar os seus apoios, o mercado que você atua, como que a economia se comporta, qual é a lei que você se apoia para se proteger e proteger também o seu cliente, dar essa garantia. Trabalhar isso muito bem amarrado, muito bem alinhado no contrato, né? Você tem que olhar também para a projeção do desenvolvimento econômico do país, né? Então, isso exige de você um olhar 360. Amplo, né? Exatamente. E você falando isso também, quer dizer que uma pessoa que ela quer empreender, ela quer arriscar, mas ela também pode juntar, assim, várias pessoas com várias mentalidades de crescimento, né, de evolução, não pessoas aleatórias, e dentro desse grupo, eles olhar para aquilo que eles querem transformar, um negócio, qualquer coisa, mas pessoas com cada um numa área, tipo, você falou, né, aquele que sabe olhar ali para o lado da advocacia, aquele outro que sabe olhar para venda, aquele outro que sabe olhar para números, aquele outro sabe olhar... Você acha que para empreender também é importante ter várias pessoas seguindo a mesma mentalidade por um propósito maior? Ou não, uma pessoa consegue sozinha? O que une, o que permite um empresário ser multi é justamente o alinhamento que ele tem com os próprios ideais, com os próprios valores. Então, um empreendedor,
a depender da mentalidade que ele tenha, então o quanto forte ele consegue ser em termos de sustentar outras ideias diferentes, né, de aceitar culturas diferentes e se posicionar diante de todas elas sem se contaminar, ou seja, sem se perder, né, isso vai determinar a sua capacidade de empreender com quantos negócios você quiser ao longo da sua jornada. Ao longo da minha construção de mentalidade, formação, eu comecei a empreender com 12 anos de idade. Então, eu morava na zona rural, a gente fazia plantio, todos nós, toda a vizinhança. A família, todo mundo assim, todos os agricultores, pecuaristas. E eu acordei um dia e falei, nossa, eu vou vender essas alfaces. Mas todo mundo plantava alface. Todo mundo tinha tomate, todo mundo tinha coentro. Então eu já sei. Amo coentro. Trabalhei muito tempo com coentro. Empreendi com coentro, entre outras hortaliças, verduras também. E aí eu falei, o que eu tenho que fazer? Falei, já sei. Sábado todo mundo dorme até mais tarde. Eu vou. E eles saem por volta de 9, 10 horas para regar ali as hortas, eu vou passar antes. Olha. Então eu vou vender essas alfaces e eles vão deixar lá a alface deles lá como tá. Então eu passei a fazer isso e deu certo. Então eu saí todos os sábados, 7 horas da manhã, para vender essas verduras e hortaliças. Já tem ali na veia, então, né? Vem desde da infância, né? Que você deve ter visto muita coisa. Você nasceu nesse lugar? Sim. Então, ali teve muita escassez, né? Então, assim, tem uma sobrevivência. Não escassez de comida, mas uma escassez de mentalidade mesmo, que você está em busca de acreditar em algo novo, né? E você falando, que eu vou entrando na sua história, tá? Tem hora que eu fico parada assim, olhando, eu fico imaginando na minha cabeça, porque eu sou terapeuta. Então, terapeuta, a pessoa tá contando, eu tô lá no que a pessoa tá falando, vendo várias áreas. E aí, você falando, eu vi, né? Aquela menina que tava em busca, né? Já desde pequena. E no formato do seu rosto também mostra que é como se você estivesse em busca de sobrevivência. Você é a primeira filha? Não, minha mãe teve 4 filhos e eu sou a do meio, de 3 irmãs. Então você é o quê? A terceira? Sou a do meio, a segunda. A segunda. São 3 irmãs. Ah, tá. Eu sou a do meio. Entendi. E aí, o segundo filho, ele tem um funcionamento, ou ele é rebelde, ou ele acaba sendo aquilo que os pais querem, né? Ou adultilizado. Então eu te vejo mais adultilizado, que você precisou sobreviver, sabe, em busca das coisas, para ter as suas próprias coisas, sem depender, aquela que quer ajudar a família. Bem essa mesmo. Eu tive que justamente romper com essa questão de ser o que meus pais queriam, sabe? Minha família são humanas, exatas, e também são pessoas, assim como eu, que estudaram, os poucos que tem que cursou uma das 2 áreas, e desistiu no meio do caminho, foi empreender. Outros já não estudaram e foi empreender, né? Então eu tenho um tio que ele mora na zona rural e ele exporta farinha, e não teve formação nenhuma, né? Então, da mesma forma, 90% dos meus familiares têm um pequeno negócio. Então, todos têm uma... Tá no sangue. Tá no sangue. Então, outro ponto, né, da questão de sobrevivência, todos nós temos esse instinto, né? Eu estou hoje aqui, mas o que eu tenho que fazer amanhã para eu realizar um sonho Y? Então, quais são os meus recursos? Então, quando eu falo sobre recursos, não são só recursos financeiros, mas quem é que eu preciso acessar, qual é o desbloqueio que eu preciso fazer, tanto em grau intelectual como em grau psicológico, no pilar de desenvolvimento humano, quem é que eu preciso da posição para poder chegar onde eu quero, para poder ter o acesso que eu preciso ter, o avanço que eu preciso ter. Então, a minha mente trabalha assim, todos os dias eu penso dessa forma. Em busca, né? Em busca. Eu não sou extremamente pés no chão.
E eu atribuo isso, primeiro, à minha personalidade, claro, à minha cultura, a forma como eu fui criada, mas a forma como eu fui criada não determina a minha posição. Então, não vou ficar no mesmo lugar, né? Então, das minhas duas irmãs, nós somos em 4 irmãos. 3 Sim. irmãs e um menino. Eu me afastei da minha mãe com 12 anos. Então, hoje eu tenho muita clareza e me reajo diante ao meu ciclo familiar de forma positiva. E principalmente de modo que eu me destaco dentro do que eu faço, justamente porque eu me permiti afastar da minha mãe, do meu pai. Meu pai, eu tive a ausência de pai, né? Ele teve que viajar para São Paulo quando eu era ainda uma criança. E aí eu cresci sendo formada por minha mãe. Então eu também precisei entender que eu, de certa forma, sofri uma rejeição e que aquilo estava reverberando na minha vida em algumas situações de forma negativa. Então eu precisei entender e lidar com a rejeição. E hoje, qualquer pessoa, indiferente se cliente ou se alguém do meu ciclo social ou familiar, se eu noto que eu não sou desejada, eu já tenho esse preparo, essa antecipação. Fala, poxa vida, eu passei pelo processo de rejeição ali, eu tive essa dor no meu desenvolvimento emocional, então eu já consigo me antecipar e adotar uma outra postura e continuar relacionando com a pessoa, sabendo que o problema não é comigo, entendeu? O problema está com ela, então eu consigo me posicionar muito bem diante a todos os perfis, né? Os meus clientes, eles não são todos iguais, cada um tem uma personalidade, tem um trato, tem a sua posição. Sim. Mas todos eles gostam de serem tratados como pessoas comuns, pessoas simples. E claro, dá o ápice, né? E dá o uau. Todas as pessoas, todos os meus clientes em especial, eles gostam de atenção, eles gostam de brilho, eles gostam de palco, eles gostam de estar em evidência. E aí, a característica principal deles no dia a dia é justamente serem fortes, engajados, são verdadeiros líderes de seus mercados e destemidos, simples, honestos, extremamente honestos e se conhecem demais. Que bênção, né? Quer dizer, você está num lugar favorável para você. E se eles gostam de palco, quer dizer que eles estão transbordando aquilo que foi bom para eles, né? Então, eles estão transbordando amor, que hoje eles têm a prosperidade que eles, né, almejaram, eles foram em busca, conquistaram e hoje eles estão transbordando tudo isso. E vejo você também, né? Porque você está transbordando, eu vejo você nas palestras, você ensinando pessoas. Você falou de livro também. Esses seus clientes também, eles escrevem livro? É isso que eu não entendi. Os meus clientes, eles têm um desejo em comum. Deixar um legado na Terra. Sim. Eles já têm um nível de consciência extremamente alto de que eles já fizeram tudo na vida deles. E que agora a forma de deixar essa continuidade deles é deixando algo registrado além do próprio ambiente de trabalho ou da própria atuação deles. Então eles externalizam escrevendo livros. Sim. E você ajuda nesse processo do livro? No meu processo, no meu posicionamento, tenho uma empresa, né? A minha empresa é estruturada por pessoas, parceiros contratados, outros negócios plugados, né? Tenho mais de 150 rugby's plugados. Tem o pessoal que trabalha de forma direta, né? Os diretores, os gerentes, né? Que me ajudam a fazer a entrega. Então, relaciono no dia a dia com o meu cliente, né? Desde o onboard, né, que é a chegada do meu cliente pela estrutura comercial, se desdobra para o ongoing, que é onde meu time operacional entra com os processos de execução a fim de extrair o conteúdo do autor, né, do escritor e devidamente ordenar ele ali dentro do gênero que ele está se propondo, falar para o público que ele almeja, que ele quer falar, né, e principalmente o que ele quer falar para o público. Que é dentro desse processo, dessa estrutura, né, que o meu time atua. Hoje eu me posiciono como dona, como responsável, né, por esse negócio, por essas pessoas, por esses parceiros, e ao lado do meu cliente eu justamente desenvolvo essa mentalidade
eu trago o nível de consciência na posição escritor. Então, eu entro com as consultorias, eu atendo empresas e pessoas, e aí eu tenho a minha estratégia de produto, que eu trabalho justamente essa mentalidade. Então, quanto que você vai trazer esse novo produto, que é o seu livro, para dentro do seu posicionamento como uma forma de gerar dinheiro para você. Então, ali eu ensino desde o autor a pensar como escritor e subir em um palco, indiferente de qual seja ele, a falar sobre a transformação, a mensagem que ele encapsulou no livro, entregar isso, até a fazer a venda do livro dele, seja por doação ou precificar por 10 ou 2 mil, 3 mil reais. Então, ele tem que ter uma mentalidade muito bem difundida e pautada, principalmente por seus princípios e valores, senão ele não consegue falar abertamente sobre todos esses pontos e principalmente passar a mensagem que ele se propõe a passar para as pessoas, né, para o público em questão. É muita responsabilidade, né? Com essas pessoas, com todo esse direcionamento que você faz. Que Deus abençoe você nessa jornada da sua vida, que é linda, né? E você veio, né? Você falou que fica lá em Minas, vem para cá, né? Você viaja bastante, também vai para outros lugares. E agora você está posicionada aqui em Alphaville, né? Você tem algum escritório aqui que as pessoas podem te encontrar? Ou só no Instagram? Como que te acha? Eu sou uma empreendedora plugada no digital. Eu, por ter trabalhado em tecnologia e principalmente por gostar muito de mudanças, eu não acredito que todos os negócios a nível escritório dependam de um espaço físico para poder funcionar. Eu também. Então, tem... Eu sou online, gente. Quer me achar, vai lá no meu WhatsApp, no meu Instagram... Chama lá que eu atendo online, eu amo atender online, tá em qualquer lugar do mundo. Eu acho que é por causa disso, né? Da liberdade, né? Sim, de não estar preso no escritório, ali no consultório. Cada negócio tem sua particularidade, sua necessidade. Hoje no meu negócio, minha principal demanda foi mesmo mentalidade, porque as pessoas trabalham em home office, e aí tem a questão do psicológico, né? Então eles precisam também se sentir livres. Sim. Né? Então, do meu lado, eu tive que aprender a lidar com essa mente, né? Com essa liberdade, e gerir eles, e confiar, né? Delegar e confiar. E aí eu não tenho escritório físico no sentido, escritório mesmo padrão de lá, vou conhecer a Renata, tal agenda fisicamente. Mas eu não café, quer encontrar a Renata, marca um café que ela vai. Vou sim. E eu trabalho muito ao lado do cliente, viajo bastante, visito clientes e escritórios, faço os lançamentos de cada um. Então, facilmente você me encontra no digital, que é Renata Tigre, e tenho a R Tigre, que são os perfis do Instagram. E aqui em Alphaville, eu já moro em Barueri há 17 anos. Meu movimento, vou dizer assim, de branding é Alphaville. Sim. E aí eu estou na Alameda Rio Negro, número 500, e aí podemos tomar um café por lá. Ai, delícia, eu vou lá como que é? Rio Negro 500. Alameda Rio Negro bem 500. No centro de Alphaville. Sim. Renata, quero te agradecer, tá, por você ter vindo, ter aceito o convite. Nossa, você falando aqui, contando a sua história, eu vejo o quanto que você precisou crescer muito cedo, né? Essa mulher empoderada que você é, porque lá quando criança você já precisava crescer, fazer o seu negócio, você até contou a história dos 12 anos, né, de empreendedora. Então eu vejo um futuro muito brilhante, mais brilhante para você, porque você tá focada, você tá assim, amiga, ó, só vai. E você tomou essa decisão, né, de fazer acontecer de uma forma correta, certa, justa, como você falou aqui várias vezes. Então eu te desejo muita sorte no seu negócio, que Deus abençoe essa sua jornada, o que precisar pode contar comigo e tamo junto aí, tá? Quero agradecer a todas as pessoas daqui. Biri, traz aqui um mimo para minha querida. Eu sempre dou um mimo, Renata, sabe? Para você não esquecer que você passou aqui no Pode Constelar. É uma forma de amor, tá? Que eu amo. Obrigada, Billy. Olha, esse aqui é um mimo do Pode Constelar para você. Muito carinho. Pra quando você for tomar seu chá, seu café, você fala, fui lá no Pode Constelar com a Meire. Eu estive lá. Vamos brindar esse momento. Que Deus abençoe você e a sua história de vida, tá?
Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado, muito obrigada pela oportunidade. É sempre muito bom poder falar sobre a jornada de transformação que a gente teve e às vezes enquadra alguns pontos da nossa história. Sim. O que eu recomendo para quem está nos ouvindo, nos assistindo, não ter vergonha sobre a sua história. Eu não sei daqui quanto tempo que você vai assistir esse vídeo. Eu sei que ele estará disponível na rede, na internet. Então, talvez daqui 15 anos, 20 anos. Mas é que a gente está construindo, ajudando você a construir a sua história, gerando dados e fatos para que você possa se analisar na sua atualidade. Então, se permita ser original, ser você mesmo, relacionar com pessoas, sendo você, né, respeitando o espaço de cada um e principalmente se colocando numa posição de desenvolvimento contínuo. Em todas as áreas da sua vida, financeira, educacional, relacionamento, apenas se permita ser você mesmo e se liberte de todos os pesos, que eu tenho certeza você terá uma mentalidade expandida e muito sucesso em tua vida. Que lindo! Ó, gente, anota isso, viu? Se não ouviu, volta lá, assiste de novo, anota e se permita. Um grande beijo para você, uma boa noite e divulga aí o link para sua família. Gente, deixa o like lá, vou começar a pedir like porque aí o canal ele entrega mais esses vídeos que tem informações poderosas para você. Um grande beijo, gente. Fica com Deus.